Vamos para a resolução da questão 3, letra B. Lembrando que ele pede para determinar as raízes imaginárias da equação, tá ok? Então, primeira coisa, ela é incompleta. Então vou resolver assim, eu vou deixar quem tem letra de um lado ou quem não tem do outro. Esse mais 10, operação inversa, irá para o segundo membro negativo. Quem está multiplicando x ao quadrado é o 2. Operação inversa à multiplicação é a divisão. Então, x ao quadrado é igual a menos 5 menos 10 dividido por 2. Qual o número que é elevado ao quadrado dá o menos 5? Dá o negativo menos 5, não é real, é um número imaginário. Então, vou fazer x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de menos 5. X é igual a mais ou menos. Espera aí, menos 5, eu vou fazer mais devagar assim, ó. É menos 1 vezes 5. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz vale para ambos. Então, x é igual a mais ou menos. A raiz quadrada de menos 1 é um número imaginário i, não é um número real. A raiz quadrada de 5 não é um número inteiro, é um número irracional, pode parar por aqui. Uma outra possibilidade é você escrever que a solução é mais ou menos raiz de 5 vezes i, este i fora da raiz. Então, a solução é x é igual a raiz de 5 vezes i, e a raiz de 5 negativo menos raiz de 5 vezes i. Prontinho. Essa é a B. Continuação, vamos para a letra C. Determine aí as raízes dessa equação do segundo grau. Raízes imaginárias. Em primeiro lugar, o valor de A, que acompanha o x ao quadrado, este vale 1. O valor de B, que acompanha o x, é menos 10. E o valor de C é 34. Então, eu tenho que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta é b ao quadrado, vai ficar menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, 34. Então, o delta será igual a menos 10 ao quadrado dará 100, menos 4 vezes 1, 4. Aí você multiplica 4 vezes 34, dá 136. Então, delta é igual a 100 menos 136, dará menos 36. Delta negativo. Dizíamos lá no ensino fundamental e lá no ensino do primeiro ano que a gente parava por aqui. Não existe raízes reais de número negativo, mas existe a raiz imaginária. Se não é real, é imaginário. Então, fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. X é igual a menos b, dá uma olhadinha no valor de b, é menos 10. Devido ao menos da fórmula, 10 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de menos 36 sobre 2 vezes a. O valor de a é o mesmo, 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 10, mais ou menos a raiz quadrada de 36 é 6, e a de menos 36 é o 6 imaginário sobre 2. Então, denominador 2 vale tanto para o 10 quanto para o mais ou menos 6i. 10 dividido por 2 dá 5, mais ou menos. 6i dividido por 2 dá 3i. 5 mais ou menos 3i. Você pode escrever assim, se quiser. 5 mais 3i é uma solução. E a outra solução é 5 menos 3i. Significa que se você quiser substituir o x, por exemplo, por 5 mais 3i, lá no início do exercício, caso você queira substituir, você chegará no resultado zero, dará igualdade a zero. Por isso que é chamado de raiz,
que é a raiz da equação? É o valor do x que vai fazer com que essa equação se iguale a zero. Esse é o significado de raiz. Prontinho? Letra C.